Capítulo 13 Hidrosfera. O planeta pede água. Não são apenas os vazamentos as maiores causas do desperdício de água. Isso também pode acontecer quando pessoas lavam calçadas e carros com água corrente. Na foto, pessoa lavando o chão na cidade do Rio de Janeiro, em 2015. Um recurso esgotável. Durante muito tempo acreditou-se que a água doce da Terra não acabaria nunca. Entretanto, o crescente aumento do número de habitantes do planeta, o crescimento de cidades com planejamento inadequado ou insuficiente, e, sobretudo, o desperdício e a poluição dos recursos hídricos vem reduzindo a disponibilidade de água para o consumo humano. Mesmo sabendo que a água é fundamental para a manutenção da vida na Terra, a humanidade ainda não conseguiu impedir o desperdício, tanto aquele cometido por ações individuais, como vazamentos, torneiras pingando, banhos demorados, lavagem de carros e calçadas, quanto aquele cometido por ações em larga escala, como de setores de serviços e de indústrias, construção civil, usinas, etc. Esses fatos provam que a humanidade utiliza a água como se ela fosse inesgotável, embora muitos sofram com o racionamento e a escassez desse recurso, bem como com a disseminação de doenças em consequência do mau uso dele. Além da utilização inadequada, fatores como a distribuição irregular dos recursos hídricos na superfície terrestre e o consumo desigual entre países e entre setores econômicos tornam o abastecimento de água ainda mais preocupante para as futuras gerações. A humanidade precisa estar consciente de que a água limpa e potável pode acabar. A hidrosfera e a hidrografia. A hidrografia é a parte da geografia que estuda as águas que compõem a hidrosfera, camada líquida da Terra. Essas águas podem formar rios, lagos, oceanos e mares ou podem se infiltrar no solo, dando origem à água subterrânea ou aquíferos. A água, em constante circulação na natureza, apresenta-se sob 3 formas ou estados: sólido, líquido e gasoso. Essa circulação contínua da água, a qual chamamos ciclo hidrológico, é essencial para a vida na superfície da Terra. A água dos oceanos, rios, lagos, vegetais e geleiras passa para a atmosfera em forma de vapor, em um processo denominado evapotranspiração. As baixas temperaturas da atmosfera fazem esse vapor de água se condensar, passando para o estado líquido e, dessa forma, precipitar-se sobre a superfície terrestre. Apenas uma pequena parte dessas precipitações forma os mananciais de água doce. O ciclo hidrológico. Precipitação sobre a superfície terrestre. Evaporação da água no solo, nos lagos e rios. Evaporação dos oceanos. Precipitação sobre os oceanos. Evaporação da água no solo. Evaporação da água na vegetação. A vegetação absorve parte da precipitação. O solo absorve grande parte da precipitação que alimenta os lençóis de água, plantas e oceanos. A distribuição dos recursos hídricos. Dos cerca de 120 mil km/3 ano de precipitação que caem sobre os continentes, apenas pouco mais de 1/3 não volta para a atmosfera, permanece nos continentes, circulando como água doce. Essa diferença entre a precipitação e a evaporação é chamada excedente hídrico, e corresponde à água que forma rios, lagos, escoamento superficial, e lençóis subterrâneos e alimenta geleiras. Esses recursos hídricos, porém, estão distribuídos de modo muito irregular na superfície terrestre. Observe, nos gráficos ao lado, que a maior parte da água doce disponível na superfície da Terra está localizada em reservatórios subterrâneos ou em forma de gelo. Se pensarmos na disponibilidade de água para o uso humano, essa pequena parcela de recursos hídricos economicamente aproveitáveis está concentrada em algumas regiões da Terra, enquanto outras sofrem pela deficiência de água. As áreas mais áridas ocupam cerca de 40% da superfície dos continentes, onde se localizam países como Emirados Árabes Unidos, Malta, Líbia, Jordânia, Israel, entre outros. Em contrapartida, apenas 9 países no mundo possuem cerca de 60% da água doce da Terra: Brasil, 12%, Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. O clima é fundamental para explicar essas diferenças, pois influi diretamente na evaporação e na distribuição das chuvas durante o ano. Veja na tabela a seguir as dimensões consideráveis das regiões carentes de água no mundo. Regiões carentes de água. África, Saara 9.260.000 de quilômetros quadrados e Kalahari 260.000 quilômetros quadrados. Ásia, Península Arábica 225.500 quilômetros quadrados. América do Sul, Atacama 78.268 quilômetros quadrados.
Disponibilidade e consumo da água. Em razão da desigual distribuição dos recursos hídricos, a disponibilidade de água por habitante nos continentes e países também é bastante desigual. Veja o mapa na página 165. Na última metade do século XX, a disponibilidade de água por habitante diminuiu 60%, enquanto no mesmo período a população mundial cresceu cerca de 50%. Estima-se que o consumo dobre a cada 20 anos. Por isso, a disponibilidade das fontes de água e seu uso no futuro tornaram-se uma grande incógnita. O equilíbrio entre a disponibilidade e o consumo de água deve ser a grande preocupação da humanidade para que esse recurso não falte para as próximas gerações. O consumo de água per capita é um indicador da qualidade de vida. Em áreas rurais de países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, são consumidos em média cerca de 30 litros por dia, em países desenvolvidos, são mais de 200 litros por dia. Alguns fatores como o crescimento da população mundial e das cidades, bem como as atividades industriais, agrícolas e mineradoras, têm aumentado o consumo e a poluição das águas do mundo. Vista das rochas alaranjadas de Bayan Zag, no deserto de Gobi, na Mongólia, onde fósseis de dinossauros foram encontrados. Foto de 2015. Além do uso doméstico, a água é utilizada principalmente na agricultura e na indústria e armazenada em reservatórios para usos diversos. A agricultura é o setor que mais utiliza os recursos hídricos, principalmente para a irrigação. A utilização para fim industrial e o crescimento da população mundial vem aumentando a necessidade de água para o abastecimento das cidades. Desde 1981, a Organização das Nações Unidas, ONU, realiza estudos e ações visando melhorar o acesso das pessoas à água limpa e ao saneamento básico. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, declarou de 2005 a 2015 a Década Internacional da Água para a Vida. Alguns objetivos nessa década: proteger os sistemas hídricos vulneráveis, abrandar os impactos dos riscos relacionados com a água, como inundações e secas, garantir o acesso à água. Desde então, alguns progressos foram conseguidos, mas ainda há muito a ser feito. No fim da década de 2005 a 2015, havia no mundo 748 milhões de pessoas sem acesso à água potável, concentradas principalmente em países não desenvolvidos, entre esses os do sul da Ásia e da África subsaariana. As principais causas da carência de água, e que devem ser levadas em consideração nas próximas décadas, são desigualdade de oferta de água, poluição dos rios e dos mananciais e falta de planejamento nos períodos de seca. O balanço do programa da ONU considera que atingiu a meta de diminuição de número de pessoas sem acesso à água potável no período, mas não a do saneamento básico, uma vez que 2,5 bilhões estão sem acesso, e, desses, 1,1 bilhão utiliza esgoto a céu aberto. Poluição e desperdício das águas continentais. Todos os recursos hídricos que podem ser aproveitados, sejam eles superficiais, rios, lagos, represas, ou subterrâneos, água subterrânea, são considerados mananciais. Alimentados pelas águas das chuvas, os mananciais dependem da vegetação e do tipo do solo. O desperdício e a poluição dos mananciais por resíduos industriais e lixo doméstico orgânico são motivo de preocupação de todos os países do mundo. Os moradores das grandes cidades, principalmente dos países não desenvolvidos, têm sido os mais prejudicados pelo mau uso dos recursos hídricos. Racionamento de água e reflexos preocupantes na área da saúde, como a transmissão de doenças pelas águas poluídas, são consequências da negligência das autoridades e da falta de informação e educação ambiental da população. As desigualdades sociais agravam a poluição dos recursos hídricos. A falta de saneamento básico, água tratada e rede de esgotos, de coleta regular de lixo e loteamentos clandestinos em áreas de mananciais são fatores que muito contribuem para a poluição das águas. A atividade agrícola também é responsável direta ou indiretamente pela degradação dos mananciais, seja pelo uso de agrotóxicos, seja pela erosão do solo, como já vimos no capítulo 9. Vimos que as principais fontes poluidoras das águas continentais são os resíduos de indústrias, o chorume do lixo orgânico, os esgotos sem tratamento, o lixo sólido e os resíduos agropecuários, agrotóxicos, ração para o gado. Alguns dejetos líquidos ou gasosos, produzidos por residências e indústrias, devem ser tratados antes de ser lançados na água. São chamados efluentes. A poluição das águas subterrâneas, dos rios e lagos só piora as expectativas de fornecimento desse recurso para gerações futuras. As águas subterrâneas e sua poluição.
As águas subterrâneas são aquelas que se infiltram no solo após as precipitações. Entre as rochas que formam os solos existem espaços vazios, denominados poros, que são ligados entre si. Absorvida pelo solo, que funciona como uma esponja, a água, graças à força da gravidade, passa por esses poros e atinge camadas mais profundas, armazenando-se em um reservatório, onde circula lentamente. Toda formação geológica capaz de armazenar água em seus espaços vazios é denominada aquífero. Existem dois tipos de aquífero. O primeiro, denominado livre ou freático, está mais próximo da superfície e pode ser facilmente aproveitado. No segundo tipo, a água fica armazenada em profundidade, presa entre duas camadas de rochas impermeáveis. São os aquíferos confinados, explorados por meio de poços artesianos, que extraem a água utilizando bombas e compressores. Como a água subterrânea se distribui no subsolo? Podemos notar, na ilustração a seguir, duas camadas bem diferentes no corte feito para mostrar o solo que armazena as águas subterrâneas. A parte superior, que se apresenta com poros, água e ar, é a zona subsaturada ou de areação. A espessura dessa primeira camada vai depender, principalmente, da maior ou menor permeabilidade das rochas aí existentes. Quando, a partir de certa profundidade, todos os poros estão cheios de água, não há mais ar, temos a zona saturada ou o reservatório de água subterrânea. Água no solo. Zona de areação ou subsaturada. Superfície piezométrica ou nível hidrostático. Zona saturada. O limite entre as duas zonas é chamado nível hidrostático ou superfície piezontrica. Sua altura depende de uma série de fatores, como o tipo de rocha, tipo de relevo, maior ou menor intensidade de chuvas. Quanto mais seco é o clima, mais baixo é o nível hidrostático. Chuvas finas e passageiras penetram apenas superficialmente no solo. Desse modo, o nível hidrostático pode estar mais alto em períodos com maior intensidade de chuvas, e mais baixo em épocas em que chove pouco. Piezometria, do grego piezo, comprimir, fazer pressão. A piezometria é um ramo da física que estuda a pressão dos fluidos ou da compressibilidade das substâncias. As águas subterrâneas, como representam a maior parte da água doce líquida do planeta, servem para abastecer cidades e indústrias, e favorecem as atividades agrícolas. Por tudo isso, estão sujeitas à poluição e à contaminação. Os depósitos de água subterrânea estão mais protegidos do que os de água superficial, pois a camada de solo sobrejacente atua como filtro físico e químico. Mesmo assim, é frequente a contaminação dos lençóis de água subterrânea ou aquíferos, o que é uma consequência direta da poluição dos solos. Os poluentes capazes de atingir as águas subterrâneas têm origem variada. Podem ser resultado de atividades humanas ou vir das rochas armazenadoras de água. O elevado teor de flúor contido nas águas do Nordeste do Paraná e na região paulista de Águas da Prata, por exemplo, produz uma doença chamada fluorose, que provoca a destruição dos dentes em crianças e adultos, em vez de protegê-los. No estado de São Paulo, por exemplo, nas águas da região de Ibirá, foi detectada a presença de vanádio, substância cuja absorção causa má formação congênita em crianças. Os maiores poluidores da água subterrânea são, a exemplo do que ocorre com as águas continentais, praticamente os mesmos atores: o chorume de lixões, de aterros sanitários e de cemitérios, as fossas sépticas ou esgotos, os depósitos subterrâneos de postos de gasolina, os agrotóxicos, os fertilizantes e os aterros industriais. Há também casos em que a devastação da cobertura vegetal em áreas de recarga dos aquíferos resulta no rebaixamento do lençol de águas subterrâneas e consequente redução das disponibilidades hídricas da bacia. Os rios e sua poluição. As águas que não se infiltram no solo escorrem pela superfície, em caráter permanente, intermitente ou esporádico. Podemos definir rio como uma corrente de água quase sempre permanente, que leva o excesso das águas continentais superficiais até os oceanos, mares e lagos. As águas das chuvas ou do degelo escoam, normalmente, dos pontos mais altos para os mais baixos. Ao se juntarem com as águas que brotam das fontes, formam pequenos cursos de água, que ganham volume, originando os rios. Reveja no capítulo 8 as ilustrações que representam as planícies e vales fluviais. Chamamos bacia hidrográfica as terras banhadas ou percorridas por um rio e seus afluentes. Os rios que formam uma bacia hidrográfica estão organizados hierarquicamente, formando uma rede hidrográfica: rio principal, afluentes e subafluentes. Rio, afluentes, foz e nascente. Alto curso,
corresponde ao trecho em que o relevo é mais acidentado e as águas correm com velocidade, por isso, com maior capacidade erosiva. Nascente. A água das chuvas que se infiltra no solo atinge a superfície pelas nascentes. A vegetação, que facilita a infiltração de água no solo, é importante para o abastecimento das nascentes. Quando uma região é desmatada, menos água penetra no solo, provocando a redução do volume das águas da nascente ou mesmo a sua extinção. Vertente. As encostas, localizadas entre os divisores e os fundos de vales, são chamadas vertentes. Foz é o local onde o rio deságua. Pode ser no mar, em um lago, em uma lagoa ou em outro rio. Baixo curso. À medida que o rio se dirige à sua foz, a velocidade de escoamento das águas diminui, dando origem aos meandros. A linha de maior altitude que delimita a área da bacia hidrográfica é chamada divisor de águas. Os rios se diferenciam uns dos outros pelo tamanho, pelo tipo de terreno que percorrem, por seu regime hidrológico, pela constância do escoamento de suas águas e por sua fonte de alimentação. Por fonte de alimentação entendemos a maneira pela qual o rio recebe suas águas. Esses cursos de água geralmente atraem população e consequentemente atividades econômicas para suas margens, seja pela água, seja pela facilidade de transporte ou pela oportunidade de práticas de esporte e lazer. Por isso suas águas sofrem todo tipo de poluição. Alguns deles se transformaram em verdadeiros depósitos de lixo das populações que vivem em suas margens. Como a maioria dos rios recebe as águas das chuvas, seu volume de água, volume caudal, varia durante o ano. A poluição das águas fluviais agrava-se na época da estiagem, pois, diminuindo o volume caudal, a capacidade de diluição dos poluentes também diminui. Certas substâncias, como o mercúrio, o chumbo e o cianeto, são um veneno para as águas fluviais. O mercúrio, usado por garimpeiros para separar o ouro de areia e pedras, é um dos mais tóxicos e perigosos poluentes. No Brasil, a Amazônia é uma das regiões que sofrem contaminação por mercúrio, por causa da intensa atividade de garimpo. O mercúrio instala-se no organismo dos peixes e pode afetar as pessoas que os consomem. Presente no organismo humano, o mercúrio causa graves problemas neurológicos e até mesmo a morte. O chumbo, por sua vez, causa envenenamento agudo, quando os sintomas são muito fortes, ou crônico, chamado saturnismo. Os principais sintomas são sede intensa, secura na garganta, cólicas localizadas, convulsões e paralisia nas extremidades inferiores. Já o cianeto é altamente tóxico e, em grandes doses, leva à morte. Outra forma de contaminação das águas dos rios está relacionada à temperatura das águas utilizadas na refrigeração das usinas termoelétricas, que provoca alterações nos rios atingidos. É a contaminação termal, que mata inúmeras espécies de peixes e da flora aquática. Oceanos e mares e sua poluição. Os oceanos e mares ocupam importante papel na vida da humanidade e em suas atividades econômicas. Utilizados para lazer, sobrevivência e transportes, os mares e oceanos são responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Mediante a retenção de calor em suas águas, regulam os climas do planeta e, por meio da evaporação de sua grande massa líquida, aliada aos demais fatores climáticos, causam as precipitações que permitem o sustento e a sobrevivência das sociedades e de toda espécie de vida na Terra. São também responsáveis pela alimentação de rios, lagos e mananciais, além de nos proporcionar inúmeros benefícios, como a pesca e a exploração de petróleo, gás natural e outros minerais. A ciência que estuda os mares e oceanos é a oceanografia. Podemos defini-la como a ciência que estuda os principais fenômenos físicos, químicos e biológicos dos oceanos. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, os oceanos e mares ocupam 361 milhões, correspondendo a cerca de 97% de toda a massa líquida do planeta Terra. Nessa imensa massa líquida podemos considerar três grandes oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico. As águas ao redor do Polo Norte recebem o nome de Oceano Glacial Ártico. As águas que banham a Antártida foram reconhecidas oficialmente como Oceano Glacial Antártico em 2000 pela Organização Hidrográfica Internacional, da qual o Brasil faz parte. Regiões menores dos oceanos, mais próximas dos continentes, são chamadas mares. Apesar de sua importância, os oceanos têm sido a parte da esfera da vida mais atingida e ameaçada por impactos ambientais. Muitas vezes, os rios poluídos levam até eles os dejetos que acumularam em seu curso.
Dispersos na imensa massa de água salgada, os poluentes podem ser levados pelas correntes marinhas, afetando a vida em regiões distantes de onde foram lançados. As áreas dos oceanos mais atingidas pela poluição são aquelas que ficam próximas do litoral e de desaguadouros de rios, onde estão localizados portos e cidades turísticas. Outra grave consequência da poluição dos oceanos é o comprometimento da biodiversidade marinha. Derramamento de petróleo e lançamento de esgotos urbanos e lixo atômico são as mais sérias agressões sofridas pelas águas dos mares e oceanos. No Brasil, a Baía de Guanabara está entre as áreas mais atingidas. O transporte de petróleo é realizado por navios especiais, os chamados petroleiros. Muitas vezes, os petroleiros navegam sem as condições necessárias de segurança e de conservação, o que provoca desastres ambientais de proporções imensuráveis. As manchas escuras nas águas do mar, formadas em decorrência de derramamento de petróleo, são conhecidas como marés negras. As marés negras são um dos tipos de contaminação mais graves, pois não só atingem o habitat de numerosas espécies marinhas, como também alcançam litorais e praias, destruindo a vida à sua passagem, ou alterando-a seriamente, além de a limpeza e a tentativa de regeneração das áreas afetadas demandarem altos custos. Ao longo dos anos, violentas catástrofes têm acontecido em decorrência do manejo inadequado de petroleiros e oleodutos. Observe a foto desta página. O lixo atômico, armazenado em caixas metálicas hermeticamente fechadas no fundo dos oceanos, ainda não causou impactos ambientais conhecidos, mas constitui uma preocupação para a humanidade. Como já vimos no capítulo 8, há intensa atividade vulcânica no fundo dos oceanos. Os oceanos. Essa atividade produz dióxido de carbono, que tem tornado a água dos oceanos cada vez mais ácida, ameaçando a vida de inúmeras espécies marinhas. Segundo pesquisas, estima-se que já nos próximos anos a água marinha começará a afetar alguns organismos, e alguns tipos de corais não conseguirão sobreviver. Regime hidrológico. Conjunto das variações do estado e das características de uma massa de água que se repetem regularmente no tempo e no espaço, alternando as cheias e as vazantes. Lixo acumulado nas margens do rio Capibaribe, próximo a um shopping center, na área central da cidade do Recife, p. Foto de 2015. Conflitos pela água. O abastecimento da população, a irrigação para o cultivo de alimentos e a produção de energia elétrica são fatores que podem gerar muitos conflitos pelos recursos hídricos. E as mudanças climáticas podem agravar ainda mais essa disputa nos próximos anos, pois são as principais responsáveis por extensos períodos de seca e poderão reduzir as reservas hídricas, rios, lagos, aquíferos e geleiras, de algumas regiões em 30%. As disputas pela água já acontecem em alguns lugares do mundo e devem se intensificar nos próximos anos. Os oceanos, por exemplo, são motivo de várias questões internacionais, pois muitos países pretendem explorar as riquezas geradas pela extração de petróleo, as jazidas de gás natural e também a pesca em alto mar. Os conflitos por água doce ocorrem praticamente em todos os continentes. No entanto, em 3 regiões do mundo eles são mais intensos, com tendência a se agravar nos próximos anos, tanto pelo aumento de consumo como por mudanças climáticas que reduziram as reservas hídricas. No Oriente Médio, Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Palestina disputam as águas do rio Jordão e do rio Yarmouk, seu principal afluente. Na Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão disputam as águas das geleiras da região. A seguir, vamos ler um texto sobre a disputa pela água na bacia do Nilo. Homem retirando petróleo derramado em uma praia nas proximidades de Refúgio Beach, em Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, em maio de 2015. Ampliando o conhecimento. Bacia do Nilo, a disputa pela água. Considera-se Bacia do Nilo não só o conjunto formado pelo rio principal e seus afluentes, mas também um enorme conjunto de recursos hidrográficos que se estendem pelo centro-leste da África, o Nilo Branco, o Lago Vitória e seus tributários e o Nilo Azul e seus afluentes. As populações de Egito, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Burundi, Ruanda, Quênia, Eritreia, República Democrática do Congo, Uganda, em maior ou menor escala, dependem das águas desse sistema. Trata-se de uma região problemática, sujeita a cheias e secas periódicas, além de abrigar países com sérios conflitos étnicos e vários problemas derivados da carência de suas populações, como fome, insegurança alimentar e doenças. As mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente provocada por variadas atividades econômicas,
como mostradas na ilustração a seguir, afetam negativamente a bacia do Nilo. Dentre elas, podemos destacar a erosão do solo, a desertificação, o aumento das áreas cobertas pela areia e a poluição dos rios, lagos e aquíferos, que resultam na piora da qualidade da água. Um dos principais pontos de tensão está entre Egito, Sudão do Sul e Etiópia, depois que este último país começou a construir a represa do Renascimento, desviando as águas do rio Nilo Azul. O Egito teme a diminuição do volume do Nilo em seu território e Sudão do Sul receiam uma inundação de grandes proporções no caso de haver um rompimento da represa.